Fala galera, e com o final da primeira temporada de Pluribus, claro que muitas perguntas ficarem em aberto para o que vem pela frente na série. Só que tem 5 pontos, tá? Que a segunda temporada ela precisa abordar. O primeiro ponto é que criatura que enviou o vírus da União do Espaço? No episódio de estreia da temporada, foi revelado, né, que a sequência inicial de RNA que forma essa base do vírus, ela chega como um sinal vindo do espaço. Depois que os astrônomos, né, conseguem interceptar e decodificar a sequência, os cientistas do Instituto de Pesquisa Médica, né, de Doenças Infecciosas do Exército Americano interferem no sinal e tentam replicar ali, né, a sequência em testes de laboratório. Só que infelizmente, como acontece com muitos surtos virais, um dos cientistas ele é infectado depois de ser mordido por um rato infectado. E esse incidente se torna o catalisador para uma infecção global, que se espalha rapidamente pelo meio da transmissão, primeiro pela saliva e por fim, né, cria essa espécie de mente coletiva mundial. Só que, no entanto, Pluribus ainda não revelou quem ou o que enviou esses sinais. E a questão mais urgente é por que essas sequências foram enviadas à Terra. Se a série a seguir os clichês de invasões alienígenas, a mentalidade da colmeia pode ser necessária para a conquista extraterrestre, o que explicaria também por que os outros insistem tanto, né, para que os imunes como a Carol se juntem a eles. O momento em que a série mais se aproxima da fonte é quando Manusos faz lá o experimento, né, no último episódio ali, usando também a frequência de rádio específica, né, a 8613, para interromper momentaneamente a mente coletiva e também, possivelmente, ouvir o que está acontecendo do lado de quem realmente está enviando esse sinal. O segundo ponto é o que aconteceu com os outros imunes que não falavam inglês, porque assim, ainda existem vários sobreviventes que não apareceram em Pluribus, e a maioria não fala inglês. Então, entre eles estão Bora, um vendedor de doces de 68 anos da Turquia, Ida, uma contorcionista de 23 anos da Indonésia, a Mary, de 8 anos do Lesoto, o Abdul Karim, de 37 anos do Iêmen, e o Takeo, do Japão. Cara, seria interessante ver como esses outros imunes, que vêm de diferentes culturas, faixas etárias e profissões, tentam entender o que está acontecendo e descobrir os seus sentimentos em relação aos outros. Como a Carol já se comunica com Manusos, que não fala inglês também, cara, ela tem essa oportunidade de se reunir com outros sobreviventes que também queiram reverter a união. Será que isso vai acontecer, cara? O terceiro ponto é se a Zócia realmente ama a Carol, porque a dor e a solidão muitas vezes levam a decisões ruins. A Carol tem todos os motivos, né, para odiar os outros. Se o vírus, nunca tivesse existido, a Helen ainda estaria viva. E como se isso não fosse devastador o suficiente, a Carol ela é forçada a enterrar sua parceira no próprio quintal para impedir que os outros acabem levando. Em menos de 24 horas, né, a Carol perdeu não apenas a sua humanidade, digamos assim, só que também perdeu a única pessoa que ela realmente amava e que realmente a entendia. Mesmo com seu mau humor, né, porque a Carol é daquele jeitinho. Depois da Carol se recusar a ser transformada pelos outros, ela finalmente se permite sentir algo novamente. E ela se torna mais aberta a Zócia, sobre quem a Carol já havia admitido sob o efeito de um soro da verdade, né? Porque a Zócia tem que ser tão gostosa. Conforme as duas se aproximam, a situação se intensifica quando a Zócia toma a iniciativa e beija a Carol. Já que os outros, tecnicamente, não podem fazer nada com a Carol sem o seu consentimento, isso significa que o beijo foi inteiramente escolha da Zócia, ou reflete a própria necessidade desesperada de conexão da Carol. O fato, da nossa polonesa ainda pressionar a Carol a se transformar no episódio final da temporada levanta mais perguntas do que respostas. E nesse ponto, a autonomia da Zócia e seus verdadeiros sentimentos pela Carol ainda estão em aberto. O quarto ponto é se os outros imunes estão realmente a salvo do vírus. Porque os outros, eles operam sobre um conjunto rígido de regras que giram principalmente em torno do conforto da Carol. E eles dão tudo o que ela precisa, seja apoio material ou conforto emocional. Eles são incapazes de mentir descaradamente. Podem distorcer ou suavizar a verdade, digamos assim. E mais importante, eles são proibidos de ferir os humanos. Só que, na verdade, os outros eles não podem ferir nenhum ser vivo. Não podem colher plantações, pegar frutas de árvores ou matar animais para se alimentar. E a única exceção é que eles podem comer frutas e vegetais que caem naturalmente, bem como animais ou humanos que já morreram de causas naturais. Por causa dessas restrições, parece improvável que a Carol seja punida ou simplesmente morta, por se recusar a se juntar a eles. Só que, no entanto, os outros provaram ser bem espertos em encontrar brechas e já conseguiram descobrir também uma maneira de
transformar a Carol sem ferir ela fisicamente. E essa constatação levanta preocupações maiores para os outros imunes, porque, embora muitos deles pareçam dispostos a coexistir com os outros, isso não significa necessariamente que eles queiram se tornar outros como eles mesmos. O Diabaté, cara, ele está confiante de que não será transformado porque se recusa a dar consentimento para que os outros retirem as células-tronco do seu corpo. E ainda assim, né, se os outros são tão persistentes com a Carol, é difícil acreditar que não fariam a mesma pressão com todos os outros. E a gente viu como eles transformaram também a Kuzimayu. Quinto e último ponto, cara, é como a Carol e o Manusos vão parar os outros. Porque mesmo que a nossa dupla, né, ela deteste a mente coletiva, eles enxergam a situação de maneiras diferentes. Por quê? No início de Pluribus, a Carol despreza a Sócia completamente. Só que depois de provocar acidentalmente, né, uma parada cardíaca nela e também levá-la ao limite, cara, e posteriormente, né, desenvolver esse relacionamento, a Carol começa a acreditar que ainda resta algum vestígio de humanidade nos infectados. E no fundo, ela quer acreditar que os outros não desapareceram por completo. O Manusos, por outro lado, ele não vê nenhuma humanidade neles. Para ele, os infectados não passam de cascas vazias, né, controladas por seres, digamos, moralmente corrompidos que acreditam que privar as pessoas do seu livre-arbítrio é o caminho para a igualdade. E para ele, cara, não tem nada de humano nisso, né? Agora, no episódio final da temporada, os dois finalmente parecem estar em sintonia. E a verdadeira questão passa a ser como que eles planejam parar os outros. Eles têm dois caminhos possíveis. Uma opção é continuar monitorando a frequência de rádio, né, que o Manus descobriu, com também as anotações da Carol sobre os outros, né? E os dois poderiam continuar uma investigação mais a fundo da origem do vírus. E a outra opção é muito mais extrema. Como a Carol tem apenas cerca de 2 meses, né, antes de ser transformada pelos outros, o último recurso seria tentar reverter um dos outros, e aí que entra também a teoria da gaiola de Faraday. Inclusive, tem um vídeo sobre essa teoria já liberado aqui no canal. Então, galera, qual outro ponto que vocês acham essencial que a segunda temporada de Pluribus aborde? Coloquem embaixo nos comentários e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui!